Entrevista, certo? Isso. Entrevista relevante agora. Vamos sentir o impacto institucional da mudança na Polícia Federal. Porque a gente vai conversar agora com a presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal em São Paulo, Tânia Fernanda Prado Pereira, justamente sobre essa troca no comando da Polícia Federal. Agradeço a senhora por nos atender aqui na CNN nesse início de sábado. Desejo já um bom dia para a senhora também. Queria saber sobre a Polícia Federal, como é que recebeu essa troca, a saída do Valeixo e, portanto, já a indicação de uma outra pessoa, um outro nome. Como é que a Polícia Federal recebe essa troca no comando, na direção da instituição, então? Bom dia a todos. Essa notícia causou certamente um dos maiores impactos dos últimos tempos no âmbito da Polícia Federal. Porque o que acontece? A gente defende há muito tempo na associação, nas nossas entidades de classe, que a Polícia Federal tenha estabilidade. E não foram poucas as vezes em que a instituição passou por tentativas de ingerência, tentativas de mudança de diretor-geral. Nos últimos anos, se somarmos, foram 4 diretores-gerais em sequência. E isso tem um grande significado, porque se fosse um órgão burocrático comum, talvez não causasse tanta espécie. Mas a Polícia Federal é justamente a Polícia Judiciária da União. É aquele órgão encarregado de fazer as investigações dos casos em que a União Federal, em que o Estado é vítima. Então, um mínimo de estabilidade seria necessário e a instituição precisa ser blindada. Então, numa situação como essa, fica bem evidente a vulnerabilidade da Polícia Federal. Certo. Doutor, eu queria entender um pouco, mais do que a mudança, o nome em si, eu acho que o contexto em que essa mudança aconteceu, um contexto muito conturbado, também tem peso, né? Na forma como a instituição recebe esse novo indicado, o novo diretor-geral. Como é que a senhora avalia este contexto? Como é que a instituição recebe o novo diretor-geral diante de toda a confusão e da revelação de que havia uma pressão do presidente Jair Bolsonaro por alguém com quem ele tivesse mais intimidade ou para quem ele pudesse acionar diretamente? Isso o próprio presidente disse durante seu pronunciamento na tarde de ontem. Independente de quem venha a ser o diretor, já foi anunciado o nome de um colega, independente de qualquer nome, o problema é a situação, o momento, o timing em que isso acontece. Né? O doutor Valeixo vinha fazendo uma boa gestão, tem um histórico, o outro colega também tem um histórico respeitável, mas o problema não é a pessoa, é a situação em si. E a partir dessa nova gestão, certamente ele vai escolher e serão nomeados os novos diretores, coordenadores, chefes, superintendentes em todos os estados. E isso gera, no mínimo, uma demora, porque esses nomes são submetidos, né? Vários desses nomes são submetidos à Casa Civil, então há nomes que podem não ser aprovados, podem ser rejeitados, outros nomes podem ser indicados. Isso gera uma instabilidade no funcionamento, no cotidiano, no dia a dia, uma mudança de lotação das pessoas. Muitas vezes alguém que está num estado vai ser lotado em outro para chefiar ali alguma coisa. E isso não é salutar, não é bom. Então, independente de qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa com um currículo muito bom, mas em termos administrativos, afeta sim a rotina da Polícia Federal, que já é uma instituição que trabalha no limite, com efetivo pequeno. Doutora Tânia, a senhora está falando sobre instabilidade. Essa foi uma palavra utilizada também por várias associações de policiais federais, a associação que representa os delegados também utilizou essa palavra, né? Sobre essa troca constante no comando, na direção da instituição. Na prática, essas alterações, elas acabam interferindo de que maneira na atuação da Polícia Federal em todas as suas frentes de trabalho? O que acontece, imaginem uma empresa ou um outro órgão público, quando você mexe numa peça tão importante que é o diretor-geral, ele vai ter as suas próprias ideias de como
conduzir os trabalhos, quais serão as prioridades, quais setores terão mais gente, mais capacitação, quantos concursos serão feitos, com que frequência, quem vai ser lotado no norte, ou se vão colocar mais gente no sudeste, onde tem mais inquéritos, por exemplo, de combate ao desvio de verbas públicas, mesmo repressão ao narcotráfico. São várias decisões que estão nas mãos de uma pessoa que é o diretor-geral. Claro, ele vai ouvir, logicamente, as outras pessoas que estão vinculadas à hierarquia dele. Mas, inevitavelmente, cada diretor-geral ele tem uma característica, uma marca. É natural que ele também dialogue com o ministro da Justiça, que ainda vai ser nomeado, e ali estabeleça também trabalhos conjuntos, né? Nós vimos, por exemplo, recém-saído do ministro Sérgio Moro, tinha algumas áreas que ele gostava de salientar, o combate ao crime organizado, que é uma coisa que há talvez 10 anos a Polícia Federal ainda não tinha tanto foco nessa repressão ao crime organizado, a gente não tinha ainda leis boas. E, então, assim, as investigações, elas têm a proteção da lei, o controle do Ministério Público, o controle do Judiciário, mas há vulnerabilidade, sim, porque quem designa, quem investiga um caso é o gestor, é a administração pública. Certo. Doutor, eu queria entender também um pouco como é que a corporação, ou se a corporação tem alguma pauta, vai apresentar algum tipo de reivindicação para o diretor que chega, ainda que seja para manter algumas pessoas, tentar afetar ao mínimo o trabalho que está em curso. Os delegados, a categoria já está tentando montar aí uma estratégia para recepcionar o novo diretor-geral? Com certeza ele é uma pessoa que deve acompanhar as ideias que nós defendemos, e duas coisas importantíssimas que estão em pauta, em evidência nesse momento, são a necessidade de aprovação de duas propostas de emenda à Constituição. A PEC 412 de 2009, que está na Câmara, aguardando votação na CCJ, que trata da autonomia orçamentária, funcional e administrativa da Polícia Federal. E, por outro lado, a PEC 101 de 2015, que trata do mandato de diretor-geral por 3 anos prorrogáveis, que está tramitando no Senado desde 2015. Então, já temos esses dois assuntos importantes, a situação mostrou que há necessidade, independente de ser um diretor A ou B, ele precisa ter um mandato para que a polícia trabalhe com planejamento, né? Com controle dos seus projetos. Tá certo. A gente conversou então, não é, Dânia, com a presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal em São Paulo, Tânia Fernanda Prado Pereira. Agradeço pela sua participação, pela disposição de conversar aqui com a CNN. Um ótimo dia para a senhora. Obrigada, igualmente.